Salve, salve família! Primeira live oficial aqui do canal. Tamo junto. E vamos aqui reagir a esse vídeo de hoje aqui, ó, da Estourabe Futebol. Gosto muito do canal desse mano aqui, hein, cara. De verdade. Ele posta uns bagulho sobre futebol. Show de bola. E o vídeo é as maiores entregadas da história do futebol. Vamos ver. Pelo menos até o momento, né? Esse vídeo é de quando aqui? É 3 anos atrás? Mas vamos ver, parece um conteúdo da hora. Vamos dar uma olhada aqui. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, iremos falar sobre as maiores entregadas da história do futebol. Tá ligado aqueles jogos em que tá tudo praticamente ganho? Praticamente, né? Porque num piscar de olhos, o time que só precisava segurar o resultado está desesperado porque eles acabaram de entregar o troféu. Então, e nesse vídeo só falarei sobre entregadas que custaram títulos em jogos decisivos. Vale também frisar que o termo entregada é de cunho unicamente humorístico, para deixar o vídeo com uma leitura um pouquinho mais fácil. A não ser que seja o seu time que esteja aqui, né, patrão? Aí é foda. Vai embora. E nunca, mas nunca, para desmerecer ou menosprezar os times que saíram vencedores, nem os perdedores. Os perdedores é pra desmerecer. Essa porra aqui, mano. Mano. Vai. Merecer um pouquinho assim. Começando o vídeo pelo episódio mais conhecido e que provavelmente veio em sua mente quando viu o tema do vídeo, a final da Copa Mercosul de 2000. Um jogaço entre Palmeiras e Vasco, onde o gigante da colina tinha vencido a partida de ida por 2-0 e o Verdão a volta por 1-0. Ué, mas então acabou e o Vasco foi campeão, certo? Errado! No regulamento da competição, o jogo da final não tinha saldo de gols, ou seja, teria que ser feita uma partida. As competições antigamente, pelo que eu sei, não tinha essa de saldo de gols. Por exemplo, só parecia que você podia ganhar por 3-0 o jogo de ida, mas o jogo de volta você perdeu por 1-0. Então, por exemplo, na teoria era pro time que venceu 3-0 se classificar, correto? Mas não, era tipo uma melhor de 3, sabe? Quem ganhasse mais vezes, mais de uma vez, estava classificado direto. Se cada um ganhasse uma, tinha que ter um jogo de desempate. Imagina pro calendário da época como era fazer isso aqui. Ainda bem que mudou, né? Partida de desempate. Sem tomar nenhum conhecimento, o Palmeiras aplicou um 3-0 logo no primeiro tempo. No intervalo do jogo, a torcida alviverde já gritava "é campeão", até porque é impossível virar em 45 minutos o 3-0, né? Vixe. No segundo tempo, o Vasco entrou diferente, e a equipe palmeirense, achando que já tinha resolvido, viu o gigante encostando pouco a pouco no placar. Um gol de pênalti aos 14, outro gol de pênalti aos 23, o Vasco empata aos 41 e a virada nos acréscimos, para sacramentar a entrega feita com sucesso. 4-3 Vasco. Vamos trocar a final da Copa Mercosul por uma final de Champions. Na temporada 2004-05 chegavam à grande final Milan e Liverpool. O Milan que chegava a decidir. Essa aqui é a seguinte. Liverpool era um timaço, mano. São Paulo pegou o Liverpool na final do Mundial de 2005, mano. E foi um jogo duro, difícil, mano. São Paulo foi raçudo pra ganhar aquele jogo, mano. Mas se é o Milan, eu acho que não tinha dado pro São Paulo, não, mano. Esse Milan aqui era um timaço, mano. Kaká, Shevchenko, Gattuso, Dida, Cafu, Crespo, Nesta, Pirlo. Puta que pariu, mano. Olha o time dos caras, mano. O Liverpool também era um timaço. Tinha o Gerrard, Xabi Alonso, Morientes, Luiz Garcia. Era um grande time, mas esse time do Milan aqui, mano. Porra. Decisão totalmente soberano e forte contra um Liverpool que foi chegando meio que aos trancos e barrancos. Mas dois timaços. Ao soar o apito inicial, apenas os italianos entraram em campo. Com menos de 1 minuto, 1-0. Ao final do primeiro tempo, 3-0. Sem dó nem piedade. Os ingleses foram para o intervalo arrasados, mas ao voltar,
motivados pela força da torcida, que, pasmem, ainda cantarolava, em 6 minutos, inspirados, empatou e igualou a decisão, levando o jogo para a disputa de pênaltis. E o Liverpool, ele tentou fazer isso com o São Paulo na final de 2005. Ele tentou, só que o São Paulo entrou ligado, mano. E o Rogério Ceni também, pai Gério, tava numa noite inspirada, mano. Porque se não, mano, aquela bola na gaveta que ele buscou do Gerrard, mano, foi um puta defesa, mano. Puta defesa, mano. Não tem explicação pra aquela defesa que aconteceu ali, mano. Foi épico, mano. Foi muito épico. O Milan, que acabara de entregar um jogo em que esteve ganhando por 3-0, ainda tinha a chance de se recuperar nas penalidades. Mas, se tá nesse vídeo, não deu muito certo para os italianos. 3-2 Liverpool. A Copa Comebol é um torneio já não existente que deixa muitas saudades no torcedor atleticano. Afinal, eles têm um bicampeonato do torneio. Mas eles poderiam ser tri, sabiam? Na época, ainda buscando o bi, o Galo enfrentava o tradicional Rosário Central da Argentina. No jogo de ida, no Mineirão, o Galo passou o trator, 4-0 fora o baile. E só um milagre tirava o título do Galão da Massa. Não, pera. Em Rosário, os hermanos foram pra cima, ligados nos 220 e com um gol atrás do outro, foram encostando no placar. O jogo terminou 4-0. E olha que o goleiro era o Tafarel, hein? Mas enfim, pênaltis. Nas penalidades, deu o Rosário Central, 4-3, consagrando... Esse Rosário Central aqui, mano, 2004, cara. Que jogo, mano. Você que é São Paulino, talvez você seja mais novo aí, você não tenha visto esse jogo, depois procura uma reprise desse jogo aí, mano, que foi um jogaço, mano. Meu Deus do céu, tanto é que o Rogério até fala desse jogo, né, mano? Ele fala que foi um dos jogos mais importantes da vida dele, né, mano? Embora a gente não tenha ganhado a Liberta nesse ano, a gente foi assaltado, né, pelo Once Caldas na semifinal, mas foi um jogo daqueles, mano. A maior virada em uma final de competição sul-americana da história. E o Galo, com a maior entregada? Não sei, comentem aí o que vocês acham. Agora, como só estamos falando de finais, vamos citar alguns torneios em que o time estava com a vantagem, mesmo que magra, até o apagar das luzes, mas acabou levando gols e tendo que entregar a taça no finalzinho. Voltando para a Champions, na temporada 1998-99, tivemos outra grande final, entre Bayern de Munique e Manchester United. Logo no comecinho, os bávaros abriram... Época que o Manchester era um timaço, hein, mano. Cara... Mas vamos lá. Com o placar. O Bayern também era, mas esse Manchester aqui... O nosso querido Alex Ferguson... Caralho, mano. Que time. E assim se manteve, até os 91 minutos, quando o Bayern deixou escapar e entregou para os Red Devils. 2 gols em escanteios aos 91 e 93. Detalhe, com jogadores que saíram do banco de reservas minutos antes. Muito semelhante à entregada anterior, temos a final da Libertadores de 2019. Primeira final em jogo único da Libertadores, entre Flamengo e River Plate. O jogaço. River defendendo o título, e o Flamengo com aquele baita timaço que ganhou tudo. Ou melhor, quase tudo. Moral da história, o River vencia desde o início do primeiro tempo. Roteiro semelhante às entregadas citadas anteriormente. Tudo caminhava para mais um título argentino, quando brilhou a estrela de Gabigol e do caminhão do correio. Com gols aos 44 e aos 47, o River entregou a Flamengo o bi da Libertadores, depois de mais de 40 anos sem um título rubro-negro. Tá achando que é só em mata-mata que se consegue entregar título? Em 2020, não, cara. Ai, São Paulo! São Paulo e o Inter fizeram o quase impossível e perderam o Campeonato Brasileiro. Mano, é esse que pedir esse Campeonato Brasileiro, mano, foi uma sacanagem, mano. De verdade, mano. Eu fiquei sem acreditar, cara. Tava tudo indo bem, mano. Tava tudo indo ótimo, mano. Foi a virada de ano de 2020 pra 2021, mano. A gente me toma aquele 4-2 do Bragantino, mano.
Ai, aí depois vem aquela briga do Tietchan com o Fernando Diniz. Aí pronto, que tudo desanda de vez, mano. Eu tava muito iludido, mano. Eu tava convicto que a gente ia ganhar esse brasileiro, cara. Chegaram a liderar com muita vantagem. E não foram só eles não. O Tricolor e O Luciano chegando, o Luciano fazendo uma das melhores temporadas dele. A melhor temporada dele, eu acho que foi a primeira dele, né? No clube, mano. Chegou jogando muito, mano. Artilheiro do clube no ano, artilheiro do Brasileirão, mano. Jogou pra caralho, mano. Porra. o Inter, junto ao Atlético e ao próprio Flamengo, competiam para ver quem entregava mais o campeonato. Se liga. O São Paulo liderou desde a 23ª rodada, até então perfeito, sem perder desde a 7ª rodada. Com moral, beleza. Um tropeço contra o Corinthians em Itaquera, mas até aí, se tratando de São Paulo, nada anormal. Na Hoje não, mas quebramos esse tabu. rodada 27, o São Paulo era líder com apenas 3 derrotas durante todo o campeonato e com 7 pontos à frente do segundo colocado, na época o Galo. Até que, a partir da rodada 28, curiosamente, quando virou ano para 2021, o São Paulo foi goleado pelo RB Bragantino, derrotado pelo time reserva do Santos, empatou com o Atlético Paranaense, tomou 5-1 do Internacional, bate com o Curitiba, derrota Esse 5x1 pro Inter foi filha da putagem, mano. Caralho, mano. O jogo que apresentou o Yuri Alberto pro mundo, né? Que se não é esse hat-trick também, né? para o Atlético Goianiense e finalmente E um ainda empate fazia com o assim, Palmeiras. Jogo esse que tirou totalmente Tirava as o chances de rosto, assim, ó. título do Engraçado. tricolor. Mas e os que vinham atrás? Também não colaboravam. Depois dessa 28ª rodada, onde tudo começou a dar errado para o até então líder, o Flamengo perdeu pontos importantíssimos para Fluminense, Ceará, Atlético Paranaense e Bragantino. O Galo perdeu para times lá de baixo da tabela, como Vasco e Goiás, e chegava à última rodada já sem chance de título. O Inter até vinha bem, até a 37ª rodada, onde era líder e podia garantir o título, bastava vencer o Flamengo, mas não foi bem assim. E tudo seria decidido na última rodada, onde o Inter precisava ganhar do 12º colocado e fora de qualquer disputa Corinthians, e torcer pro São Paulo, olha ele aí de novo, vencer o Flamengo. Só E aqui o Inter foi incompetente, hein, mano. Mas foi muito incompetente, mano. Porque o São Paulo ainda ganhou do Flamengo de 2x1 no Morumbi, mano. E os caras não conseguiram ganhar do Corinthians lá no Beira-Rio. Pediram. dependia do Flamengo, basicamente. Mas como eles queriam muito entregar, o São Paulo, todo destruído, venceu eles por 2-1. Algo que seria excelente para o Internacional e garantiria a taça tão sonhada do Inter depois de 41 anos. Se eles não tivessem ficado no 0-0 com o Corinthians. Mesmo sem querer muito, o Flamengo foi campeão brasileiro de 2020. Sobrou no colo deles. Fazer o quê? Além de 2020, tivemos outros exemplos de torneios por pontos corridos que um time com uma larga vantagem Muito bom. Muito bom. Isso aí, família. Quem quiser tiver interesse aqui no canal do cara é o Estourável Futebol. Muito bom o canal do cara, hein?